Episódio 1. A relação da criança com a comida, guia para pais mais conscientes. Olá a todos, bem-vindos ao episódio 1 do All My Talks, um podcast onde pretendemos falar de saúde, de nutrição, de bem-estar de uma forma leve e descomplicada. O meu nome é Rita, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela PBS, Porto Business School, à qual muito agradecemos a ajuda e o apoio. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é sobre a relação das crianças com a alimentação e para isso temos aqui a nossa convidada, a Catarina Trindade. A Catarina é nutricionista e especialista neste tema e portanto hoje vamos querer ouvir-te falar um bocadinho sobre os tópicos que preocupam os pais, lancheiras, seletividade alimentar, o comportamento alimentar das próprias crianças, portanto tudo o que tu mais dominas nesta temática, correto, Catarina? Certo. Muito obrigada antes de mais pelo convite, é um prazer estar aqui neste arranque deste projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e não podia estar mais feliz por estar a falar destes temas que me dizem tanto e com quem eu trabalho todos os dias, por isso tenho tudo para ser uma boa conversa. Muito bem. Queres introduzir alguma coisa sobre ti, apresentar-te, dizer como é que começaste este percurso junto das crianças? Olha, trabalhar com crianças eu sempre soube que queria. Andei ali uma fase de que não sabia muito bem como é que eu ia trabalhar com isto, se iria ser educadora, o que é que eu ia fazer, até que entretanto apareceu aqui a área da nutrição e mexeu aqui com algumas coisas que eu achei que fazia todo sentido. Fiz um mestrado em nutrição pediátrica e foi aí que disse, não, é isto que eu vou fazer. Certo. Montei eu digo que não havia o trabalho que eu queria fazer, então eu criei-o. Então criei todos para a mesa com esse objetivo, poder trabalhar juntamente com as crianças e com as famílias, sempre apostando na prevenção, com o nosso objetivo principal de criar uma boa relação com a alimentação. Pronto, hoje estamos aqui no culminar de muita coisa que aconteceu e que certamente poderemos conversar um bocadinho também ao longo do episódio. Certo, sim, mais para o final vamos falar também um bocadinho sobre Todos para a Mesa e para quem não conhece vai passar a conhecer este projeto incrível que tu desenvolveste. Obrigada. Portanto, muitos parabéns, Catarina. Vamos a isto? Bora! Então, Catarina, vamos começar pelo início, não é? Apesar de nós todos considerarmos que a fase da introdução alimentar é aquela que é a core, a verdade é que a relação com a alimentação é um processo, não é? É algo que se desenvolve e é importante durante toda a infância, não é? Como é que acontece este processo, desde a introdução alimentar até ao desenvolvimento de uma relação entre a criança e a sua alimentação? Olha, eu até diria que começa antes disso tudo, começa na relação que os pais têm com a alimentação. E muitas vezes eu em consulta pergunto sempre aos pais, quando há assim alguma dificuldade ou quando falam que a criança não gosta muito de comer, pergunto sempre qual dos pais é que é assim. E normalmente há sempre um que se reflete e que se reconhece neste comportamento da criança. Isso é também muito importante para os pais, porque é um trabalho que nós fazemos também com eles. E eu digo, reparem, vocês também não gostavam, também eram assim crianças, e hoje? Como é que isto evoluiu? Às vezes também para descansar um bocadinho os pais, ou não, às vezes também os pais evoluiu para manter igual. Manterem a sua seletividade. Por exemplo, sim, e por isso também nem sempre é fácil. Mas isto é exatamente aquilo que estavas a dizer, é um processo que se vai construindo e que eu acho que é fundamental. Nós começarmos, claro, na introdução alimentar, é muito importante, tem aqui uma importância muito grande, por exemplo, no nível da introdução de texturas, aqui na apresentação de novos alimentos, aquelas crianças que têm muita dificuldade em experimentar alimentos novos, deve ser na introdução alimentar que nós trabalhamos isto, mas é o que eu costumo dizer, há sempre tempo. Não é quando a introdução alimentar foi mal feita ou por algum motivo falhamos em alguma questão, até às vezes porque as crianças ficam doentes, ou seja qual for o motivo, há sempre espaço para nós melhorarmos e para depois podermos promover aqui uma relação ótima com a alimentação. Isto é um caminho e vai-se construindo. O que é importante e que eu acho que se pudermos deixar esta mensagem, ficava muito contente que alguém pudesse absorver isto, é que a educação alimentar e esta boa relação com a alimentação é algo transversal. Não deve ser um momento em que vai uma nutricionista à escola uma vez por mês falar sobre a alimentação e que é isto que vai para o meu filho vai lá uma nutricionista às vezes falar sobre a alimentação e por isso ele vai ter uma alimentação ótima. Não, não é por aí. Isto tem que ser transversal a tudo, tem que ser desde a forma como nós tratamos as crianças, o envolvimento deles nas refeições, a parte da escola, importantíssima, claro que sim, as atividades onde eles estão inseridos, mas esta relação com a alimentação vai-se construindo ao longo da infância de uma forma transversal. E por isso eu acho que sem dúvida aquilo que estavas a dizer, não há um momento que define tudo, é algo que vai sendo construído. É uma evolução, não é? Sem dúvida. E pegando numa das coisas que falaste, que foi o ambiente e o exemplo dos pais, ou seja, os pais são muito
o role model, digamos assim, das crianças no que diz respeito a comportamento alimentar, não é? Portanto, os exemplos que dão, o que dizem à mesa, o que comem, efetivamente. Tens a sensação de que os pais têm um papel também, enquanto modelos das crianças, influenciam muito as suas escolhas alimentares? Sem dúvida. Era aquilo que precisamente estava a dizer, estava a ouvir, estava a ser falar disso, porque o que dizem, o que apresentam às crianças, mas principalmente o que fazem. Eu digo muitas vezes, nós não podemos exigir a uma criança que coma sopa todos os dias se os pais não comem, ou nós não podemos exigir que a criança esteja à mesa sem usar ecrãs se os pais usam. E eu aplicava isto não só para os pais, mas também para os adultos que estão à volta da criança, seja os avós, seja os educadores, seja os professores, o grupo de pares que envolve a criança, quer seja ao nível deles, quer seja no nível acima, são modelos e muitas vezes são um exemplo daquelas crianças. Isto nota-se também, por exemplo, nas escolas, quando nós temos educadores que até participam no momento da refeição, que até tornam aquilo um momento importante e trabalham algumas questões com eles, a evolução é muito melhor do que quando não há essa presença. Ou, por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo, quando os educadores, os professores não almoçam ao mesmo tempo que os miúdos. Eu, como nutricionista nas escolas, faço quando estou nas escolas por sentar-me na mesa com eles e estar ali a almoçar com eles e a conversar a mesma comida, que isto também é importante, não é os adultos terem direito a uma comida diferente, e as sobremesas, tudo igual, e conversar com eles nesse momento. Normalmente ajuda também na adesão aqui a pratos mais difíceis ou quando eles têm alguma resistência, e isto mostra o quão importante é o papel dos adultos que acompanham a criança, e os pais em casa têm um poder gigantesco, porque não só decidem aquilo que as crianças vão comer, como depois influenciam. Nós todos somos influenciáveis, as crianças não são diferentes. Não são diferentes, claro. E acabam por ter esse papel de forma muito ativa e muito importante mesmo. Sim, e até porque, lá está, a questão alimentar não é só uma questão física, não é? Portanto, nós precisamos, obviamente, nos alimentar para sobreviver e para termos a nutrição adequada, no caso das crianças, ao crescimento também, não é? Tem essa agravante ainda, mas há toda uma parte emocional, uma relação que se constrói com a alimentação, que pode ser mais ou menos saudável, também dependendo daquilo que os pais transmitem às crianças, certo? Claro que sim, e sabes que hoje em dia assusta-me um bocadinho esta parte da relação com a alimentação, porque acho que estamos todos tão conscientes, ou não sei se estamos mais conscientes, mas há tanta informação sobre o que é saudável, o que não é saudável, o que podemos comer, o que não podemos comer, que estamos a cair em extremismos, e isto acontece desde cedo na alimentação das crianças, desde a introdução alimentar, que há polémicas sobre tudo que existe, tudo que são produtos, tudo que é oferta, como é que se deve fazer, como é que são, até a forma como as crianças pegam na comida é hoje um tema e há espaço para extremismos. Portanto, assusta-me muito a forma como eles estão a desenvolver a relação com a alimentação, porque de facto esta parte que tu falas da parte emocional dos alimentos, e eu não digo isto de uma forma esotérica, estou a falar mesmo de nós temos uma relação saudável o suficiente para podermos aceitar comer de tudo um bocadinho. É um trabalho que é importante fazermos com as nossas crianças, porque eu digo sempre isto, eles quase todos a partir dos 3, 4 anos sabem dizer que os brócolos são mais saudáveis que o chocolate. Não, eles sabem. Já têm essa noção, eles não é? Sabem. Eles conhecem mais ou menos a roda dos alimentos, sabem que existe pelo menos. E se eu dividir entre bom e mau, eles sabem. Agora, importa-me, para além deles conhecerem o que é que são os alimentos, que saibam como incluí-los de forma equilibrada, porque nenhuma criança, não é nenhuma, algumas que preferem, mas são poucas as que vão preferir os brócolos ao chocolate, embora eles saibam isto. O que é que nós temos que trabalhar com eles? Esta parte de lhes dar liberdade suficiente, eu acho que é isso que tem falhado para eles perceberem, e tem falhado também connosco adultos, que há espaço para tudo. E que não temos que ser fundamentalistas em nada, e principalmente quando eles começam a crescer, se calhar na introdução alimentar convém sermos um bocadinho mais rigorosos, também estamos a falar de crianças mais pequeninas, que estão ali a desenvolver muita coisa ao mesmo tempo, os estímulos são muitos, o desenvolvimento é brutal, e por isso convém que haja aqui algum rigor. Ainda assim, eu sou zero fã de extremismos, e por isso acho que há espaço para tudo. O equilíbrio, não é? Chave, sem não é? dúvida. Mas esta parte de podermos dar às crianças também a sensação, o prazer com a comida, com a alimentação, a parte boa, e eu sei que não é exemplo, e se calhar vou dizer isto, mas eu dou o corpo às balas. Todos nós temos recordações de crianças de alimentos que não são assim tão saudáveis. Eu lembro-me, e vou aqui
abrir o jogo, a minha avó colocava-me açúcar nos iogurtes de aroma, que já tem açúcar. Que já por si só já tinham açúcar. Certo. Colocava porque ela testava iogurtes e, portanto, não conseguia perceber como é que nós íamos conseguir comer aquilo. Então punha os netos todos, nós comíamos todos iogurtes com açúcar. Isto para dizer que há espaço para melhorar, eu hoje como iogurtes naturais na boa, não tem problema nenhum, certo. Ok? Há uma evolução, há um caminho. Mas eu tenho esta recordação com ela, hoje acho que era incapaz de conseguir comer um iogurte com açúcar, porque ia-me fazer muita confusão por ser muito doce, que eu sei que não tem que ser, não temos que guardar só recordações boas da alimentação com alimentos não tão equilibrados, mas também às vezes pode haver um bocadinho de espaço para isso, percebes? Certo. E é isso que me assusta hoje em dia, eu recebo já muitas crianças muito novinhas, com inícios de perturbações de comportamento alimentar, muito pequeninas. Que idade estamos a falar, Catarina? Estamos a falar de crianças com 5, 6 anos que começam já a dizer não, eu não posso comer isto porque me engorda, eu não posso comer isto porque faz mal, eu não posso comer isto porque não sei o quê. Isso é preocupante. Que não têm que ter esta preocupação. Claro. Eles têm que ter acesso a alimentos saudáveis, têm que claro que sim, serem disponibilizadas as melhores opções possíveis, mas não deve haver esta pressão e que às vezes nem é voluntária dos pais. Isto acontece por exemplos, acontece porque eles ouvem, acontece porque também têm eles acesso à informação hoje em dia. Certo. Nós vemos crianças muito pequenas com acesso à internet, não é? Com já telemóveis e já a pesquisar para elas mesmas, e não é? E por isso acaba por ser incutido desde muito novo, muito pequeninos, esta pressão. E isso assusta-me, isso para mim é um sinal de alerta. Quando nós percebemos que não há uma boa relação com a alimentação nestas idades, ou quando há pressão ou quando eles próprios se limitam e se policiam nesta questão da alimentação, é sinal de alerta. Certo, ainda por cima em idades tão precoces, não é? Claro que sim. Sim. Olha, isto leva-me a uma próxima pergunta, que acho que é uma pergunta de muita gente, principalmente pais e de crianças particularmente pequenas, nessa faixa etária que estavas a falar, 5, 6 anos, que é a construção da lancheira. Portanto, como é que tu achas, ou que conselhos e estratégias darias para os pais lá de casa para construírem uma boa lancheira para as suas crianças? Olha, primeiro eu sei que é um drama. Certo. E por acaso no outro dia estava a ver umas coisas na internet e até vi uma imagem muito engraçada que mostrava a lancheira do primeiro dia de escola e a lancheira do último dia de escola, em que no primeiro dia há toda uma disponibilidade para cortar os alimentos em formas de animais e para colocar decoração, e no último aquilo já vai quase que uma batata já é um cansaço, crua, não é? Porque é mesmo muito exigente. Eu falo por mim, eu sou péssima nesse planeamento e assumo aqui, por exemplo, eu organizo-me para levar almoço todos os dias para o trabalho. Segunda e terça ainda vai, quarta, quinta e sexta aquilo já descambou. Já descambou um bocadinho, não é? E por isso é muito exigente para pais, e é mais, porque há pais que têm que preparar, têm mais que um filho e têm que preparar mais do que um lanche por dia. Portanto, certo. Imagina as combinações que é preciso fazer, e depois um não gosta de maçãs, o outro não gosta de pão, bananas, o outro não gosta de não sei o quê. Claro. E certo. portanto é muito desafio. desafiante. E eu costumo dizer que é impossível nós acreditarmos que vamos viver num mundo sem alimentos minimamente processados. É impossível. Certo. Podemos, atenção, quem quiser fazê-lo totalmente à vontade. Mas é um verdadeiro desafio, não é? Até para nós. Mas eu posso pensar disto. Certo. Portanto, o que é que eu acho que é importante nesta questão das lancheiras e que facilita um bocadinho o trabalho dos pais é o planeamento. Era isso. Eu também ia tocar depois nesse assunto, portanto, ainda bem que até já falaste sobre ele, né? O planeamento vai ajudar certamente muito a conseguirmos ter opções mais equilibradas, ou pelo menos termos uma consciência maior das escolhas que estamos a fazer. Sem dúvida, e termos opções. E eu acho que este planeamento e estas opções devem ser combinadas com a criança, a partir de determinada idade. Ok, envolver a criança, portanto, no planeamento das suas refeições. Sim, estamos a falar, imagina, de crianças a partir dos 4 anos. Depois depende de cada criança e da maturidade também de cada um deles. Mas eu no outro dia, para teres um exemplo, no outro dia numa consulta, era uma criança um bocadinho mais crescida, a consulta foi planear os lanches da escola. Porquê? Ok. Os pais até podem estar cheios de boas intenções e colocarem, e vou exagerar e vou inventar, pepino cru e cenoura aos palitos na lancheira da escola. Se a criança não gostar daquilo, aquilo vai e vem. Ou então vai para o lixo. Ou então vai para os amigos que gostam de comer. Certo. Por isso, convém que a criança aceite e que seja planeado aquilo que a criança leva. E eu dou muitas vezes este exemplo. As crianças normalmente não têm, e até certo ponto ainda bem, não escolhem o que é que comem. Imagina o que é todas as refeições que tu fazes, ser alguém que decidiu e apresentar-te. E tu abres a tua lancheira, ou tu abres o teu almoço, e alguém decidiu que tu naquele dia ias comer frango com arroz, e tu apetecia-te mesmo, era o ovo estrelado com massa. Estou a inventar. Ou tu estavas a imaginar que o teu lanche ia ser um pão com queijo, e abres a lancheira e tens umas tostas e um iogurte líquido.
É verdade. Isto acontece nas crianças o dia todo, porque eles não decidem o almoço, eles não decidem o jantar, não decidem os lanches, e por isso eu acho que às vezes é importante ouvi-los um bocadinho, não é dar-lhes o poder total para decidir, porque eu acho que isso é responsabilidade do adulto. É, entre estas opções, olha, temos iogurtes líquidos, temos iogurtes sólidos, temos leite, temos bolachas, temos pão, temos isto. Vamos combinar, vamos fazer um planeamento do que é que tu queres colocar na lancheira. Eu acho que é sempre importante, depois dependendo das crianças, dependendo do nível de atividade física que têm, depende do número de lanches, há muitos fatores, ok? Portanto, aquilo que eu vou dizer agora pode ser aplicável para algumas crianças, pode não ser para todas. Mas um lanche, normalmente, que façam um lanche da manhã, um lanche da tarde, depende aqui também das horas a que eles tomam um pequeno almoço e que depois almoçam, pode ser importante termos um lanche completo ao meio da manhã e outro ao meio da tarde. Principalmente ao meio da tarde, porque as nossas tardes são mais longas que as nossas manhãs. Queres-nos ajudar aqui a perceber o que é que seria um lanche completo? Sim, olha, eu gosto muito, eu aconselho sempre a que coloquem sempre alguma fruta nas lancheiras. E aqui, dentro da fruta, nós podemos ir para opções inteiras, por exemplo, uma maçã inteira, dependendo se a criança já tem autonomia para comer às trincas, podemos cortar a maçã, podemos enviar uvas, podemos enviar coisas práticas, porque sabemos que é preciso ouvir também a criança. Eu pergunto muitas vezes isto em consulta, principalmente em crianças um bocadinho mais velhas. Não tem problema, tu estás a comer uma maçã no intervalo, ou causa-te algum desconforto, estás a descascar uma banana, e eles quando me dizem que sim, digo, ok, então umas uvas, as uvas é só comer, não tem aquela... Porque eles também têm esta questão, é levar uma lancheira, a partir de certa idade, é desconfortável. É desconfortável. Então, tem que ser uma coisa que dê para colocar dentro da mochila. Certo. E que vai e que aquilo aguenta, que é à prova de bala, e se calhar uma banana não é à prova de bala, não é? Certo, depois também temos isso, não é? Há alimentos mais perecíveis que outros e que requerem realmente... E quando vão dentro da mochila, se tiver a lancheira, e quando eles são mais pequeninos, que até gostam da lancheirinha, e abrem a caixinha, tem lá dentro tudo, e não sei o quê, ok, a partir de certa idade isto não funciona. Certo. E coisas embrulhadas em papel de alumínio, esquece. Olha, isso é uma curiosidade muito gira, porque... Tem que ser uma embalagem, tem que ser uma coisa que... Eles não vão estar ali a desembrulhar uma sanduíche que a mãe preparou. Olha, vê lá a vergonha que é. Que não é vergonha nenhuma, atenção. Mas que nestas idades tem que ser ouvido, tem que ser valorizado. E nós temos que permitir à criança que nos dê esses inputs para nós podermos planear aquilo que lhes faz sentido. Olha, Catarina, eu acho que estás a dar aí detalhes muito interessantes, porque se calhar há pais que nem sabem que as crianças se calhar têm esse desconforto do abrir maçãs, não é? É normal, porque há tanta coisa para pensar durante o dia que não se lembram de pensar sobre isto, não é? Eu gosto de questionar isto nas consultas, quando estou a trabalhar diretamente com eles. E portanto já desviei daquilo que era suposto eu estar a responder, mas sim. Mas são sempre acréscimos muito interessantes, não é? Claro que sim. A fruta, termos uma opção, por exemplo, mais aqui ao nível dos cereais, e quando não é possível o pão, que não é possível sempre, não é fácil, nós temos pão fresco todos os dias, acho que tem que haver aqui algumas alternativas nesse sentido, e podem ser as bolachas, podem ser, lá está aquilo que eu te digo, não dá para nós vivermos sem estes produtos, vamos fazer uma escolha mais consciente. Claro que não vou estar aqui a falar do quão eu acho que os produtos ou mais snacks se enquadram nestas lancheiras, porque seria suspeito eu estar aqui a falar sobre isto, mas de facto opções como estas ajudam-nos, porque são opções práticas que os miúdos aceitam, que eu acho que é muito importante os pais terem esse cuidado, porque não têm noção da quantidade de crianças que levam lanche para a escola e que não comem, oferecem ou vai para o lixo, e isto é real, não é? E depois é aquilo que eu estava a dizer, portanto, e depois temos uma fonte proteica que também é importante termos, conseguimos juntar isto tudo num produto só. Portanto, um exemplo poderia ser, imagina, levar uma peça de fruta e depois levar um iogurte. Sim, por exemplo, e depois também depende da altura do ano, não é? Porque sabemos que o iogurte, se calhar, numa altura de calor é melhor não, se calhar podemos levar um leite simples, um pacote de leite, não é? Sim, e depois o ideal, imagina, podia ser um pão, mas eu sei que o pão são poucas as crianças que o levam, vamos procurar umas tostas, umas tortilhas, umas bolachas, alguma coisa que não seja, e depois vamos entrar no outro tema que eu acho que podemos falar mais à frente, que é a parte de sabermos analisar o rótulo, não é? E que não seja uma má opção para um consumo mais frequente, mas que seja viável, e fazermos este planeamento com as crianças, que eu acho que de facto vai tornar, para além deste momento ser mais fácil para os pais, acaba porque já está planeado, já está pensado, e passar-lhes até essa autonomia, a partir de certa idade, dizer, ok, olha, tens aqui o lanche, está planeado, tem aqui no frigorífico, de manhã pegas e pões na mochila, para ser menos um trabalho. Pois quando envolvemos a criança, isso faz toda a diferença, claro, não é? Que sim, e depois termos opções em casa, saudáveis, equilibradas, que eles possam
naquele dia de manhã, se não tiver nada planeado, terem uma solução. Não terem que ir ao bar da escola, não terem que recorrer a opções menos equilibradas, porque isso acontece também connosco. Quando nós não temos nada em casa ou quando não está pensado, a solução no momento nunca é boa. Exatamente, vamos ao mais prático e que nem sempre é o mais equilibrado, não é? E já estamos com fome nessa altura e por isso já nem conseguimos... Já não pensamos muito bem, é verdade. Quem de nós isso nunca aconteceu, não é? Portanto, e aos miúdos também claro acontece, que sim, não é? Claro que sim. Portanto, além do papel importante que há dos pais em casa, há também esta vertente da escola, que não só é importante haver uma educação alimentar nas escolas, como também é importante que eles consigam disponibilizar opções que sejam mais interessantes para as crianças nesses momentos em que efetivamente não têm a marmita ou com a opção mais saudável. Portanto, o papel da escola acaba aqui por ser também muito importante. Tu trabalhas com escolas. Eu sou suspeita, não era? Eu ia começar com essa frase. Eu sou suspeita para falar porque, de facto, eu acredito mesmo que a escola devia ter um papel ainda mais ativo que aquilo que tem na parte da alimentação. Acho que estamos a falhar muito nas nossas escolas nesse sentido. Não só na disponibilidade de produtos, e portanto os bares da escola não estão pensados para as crianças, porque ou passamos do extremo de chocolates, batatas fritas e refrigerantes para o extremo de pão com alface, não é assim, mas é quase. É preciso encontrar aqui um meio termo, porque as crianças vão sair da escola para ir procurar estes alimentos. A escola deve ser um exemplo, eu digo isto muitas vezes, mas deve ser um exemplo pensado e não deve ser um exemplo só para o teórico, porque o teórico não funciona. E se nós temos crianças em que os pais até têm uma preocupação muito grande com a alimentação, temos outras crianças que os pais não se preocupam nem um bocadinho. Sim. E por isso é o papel da escola, não só na disponibilidade de produtos, nas emendas, na gestão de emendas, na forma como as emendas estão organizadas, nos bares das escolas. Acho que é importante alguém olhar para os bares das escolas com olhos práticos, e às vezes assusta-me que as recomendações que existam sejam feitas por pessoas que estão num gabinete, porque depois nós queremos aplicar aquilo, e eu que trabalho diretamente com isso, e eu trabalho com colégios privados e portanto posso fazê-lo, e por isso não vou dizer nenhum, não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas eu não cumpro a 100% das recomendações que existem, porque é impossível, porque eu tenho a certeza que as pessoas que desenharam aquilo não trabalharam ou nunca tiveram em contacto com uma escola. Com o terreno, digamos assim, com a prática do dia a dia. E por isso há coisas que eu não faço exatamente como está ali, porque não é possível, não é viável. E dou-te um exemplo muito prático. Na orientação de emendas diz que temos que ter sempre 3 legumes diferentes todos os dias a disponibilizar às crianças. A certa altura, as combinações que se estão a fazer é couves de Bruxelas com couve roxa, porque já não consegues combinar mais nada. Certo, e acaba por ficar incoerente. Vai comer couve de Bruxelas com couve roxa e couve branca no mesmo dia. Claro. E por isso, às vezes, se calhar, mais vale termos menos opções, mas irmos variando e trabalharmos para que eles comam, do que termos uma salada cheia de coisas que ninguém vai comer. Que depois eles não comem. Isto nada a ver com os lanches, mas nesta questão... Mas a ver com a questão da escola, não é? Sim. Que é um papel muito importante. E eu acho que tem, nesta questão da disponibilidade de alimentos, e depois tem outro papel na parte da educação alimentar. E, por exemplo, relativamente aqui aos lanches, eu sugiro muitas vezes nas escolas onde eu trabalho que haja, por exemplo, tabelas de preenchimento de lanches, em que a criança, autonomamente, quando chega, preenche o que é que trouxe para o lanche, ou coloca uma cruzinha nos 3 elementos que é suposto o lanche ter, ou o que seja, depois aquilo que o educador ou o professor achar que faz sentido trabalhar com aquela turma. E que depois, no fim, eles vão discutir, não é avaliar, não é premiar quem traz as lancheiras mais equilibradas, mas é, às vezes, aquilo que estávamos a falar no início, ter. E se eles virem que todos os colegas trouxeram fruta, eles vão ter aquela tendência. Eu faço muito isso, por exemplo, mesmo nos campos de férias, quando eu trabalho com os miúdos, que é o trabalho que eu tenho com eles mais presente, porque estou com eles uma semana inteira, o dia todo, eu faço isso muito com o pequeno almoço, por exemplo, e digo-lhes, o desafio para amanhã é que todos comam uma peça de fruta ao pequeno almoço. E depois tenho os pais a dizer, Catarina, agora vou ter que ir comprar fruta porque a Catarina decidiu que eles amanhã iam comer. E eu fico muito contente com isto. E as escolas podem também ter esse papel de lançar desafios, tornar a alimentação saudável algo que para as crianças é estimulante e não que é uma seca. Certo. E não têm que comer brócolos porque alguém decidiu que eles tinham que comer brócolos, mas porque eles querem. O truque é sempre este, é nós tornarmos aquilo que nós queremos que as crianças façam algo que elas queiram fazer. E isto pode ser através de jogos, através de atividades. Claro que o ideal era que todas as escolas tivessem um nutricionista de forma presente, não é um nutricionista que é uma entidade. Quando os meninos me dizem que na escola deles há um nutricionista, eu pergunto como é que se chama, eles não fazem ideia, algo está a falhar. Não tiveram efetivamente um contacto. É importante que o nutricionista esteja presente, que acompanhe não só o momento da refeição, mas toda a dinâmica da escola. E esta questão dos lanches, há tanto trabalho que pode ser feito, eu gosto tanto de trabalhar esse tema,
que envolver os miúdos, chamar os pais à escola, mostrar receitas que podem ser feitas às vezes em casa, ensiná-los a ler rótulos, ensiná-los a fazer escolhas saudáveis, faz-me todo sentido. E por acaso acho que é uma área, esta parte da nutrição escolar, que tem que levar aqui uma volta urgente, porque eu digo isto desde o primeiro dia, não é do primeiro dia que comecei a estudar nutrição, mas calhar do primeiro dia em que acabei os estudos em nutrição, que é, enquanto nós não percebermos que temos que apostar na prevenção, a coisa está muito mal parada. Certo. E isso ainda não é uma realidade em Portugal. E isso é um bocadinho o que tu tentas fazer com o teu projeto, com Todos para a Mesa, não é? Que é um projeto, sem dúvida, muito enriquecedor para os pais, para as crianças, onde tu descomplicas estas questões, não é? Tipo, as crianças conseguem tocar nos alimentos, conseguem preparar receitas, conseguem se interessar mais pela alimentação, ajudas certamente, digo eu, a combater algumas questões de seletividade alimentar. Com certeza que ultrapassarás mais facilmente do que às vezes os pais, que é um tema que também é sempre difícil, não é? Portanto, consegues aqui, de uma forma sucinta, ajudar-nos a perceber como é que o teu projeto funciona com as crianças e de que forma é que isto pode ajudar nestas questões, ou seja, a preparação de lancheiras, seletividade alimentar das crianças, em que ponto é que as tuas crianças evoluem. Ok. Então, antes de mais, esta questão da seletividade alimentar que estás a falar, hoje em dia, por acaso, é uma coisa que nos procuram muito para isso, para ajudarmos, porque a seletividade alimentar é algo muito difícil, em casa lidar com isto é muito desafiante. E eu digo sempre aos pais, eu não faço milagres, ok? Vamos fazer um trabalho e eu sugiro sempre que haja quando há um problema detectado, ou quando os pais me chegam a Todos para a Mesa com meu filho não come, faça isso é real, o meu filho não come. Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez tenho mais casos desses. Preciso de ajuda. Eu sugiro sempre uma primeira conversa com os pais para perceber o que é que faz sentido. Se encaminharmos para a consulta, se encaminharmos para uma atividade das nossas. Porquê? Isto são conceitos muito diferentes. Nós no Todos para a Mesa temos as duas vertentes, temos a parte da consulta tradicional, que é totalmente tradicional. Certo, porque é sempre uma consulta um eu gosto bocadinho de levá-los para a diferente, não é? cozinha, gosto de os pôr a cozinhar, mas pronto. Mas sim, a parte de consulta de nutrição, que todos conhecemos como o papel dos nutricionistas, não é? E depois temos um conjunto de atividades que são pensadas não só para crianças que têm algum tipo de desconforto com a alimentação, mas para todas. E é isso que eu acho que é a piada daquilo. E claro que sou suspeita para falar, sou apaixonada por aquilo que faço, mas de facto nós queremos, era aquilo que eu te dizia no início, nós queremos que as vivências das crianças estejam todas com base na educação alimentar, e daí nós temos campos de férias. Eu quando digo às pessoas que sou nutricionista e que faço campos de férias, há sempre aquela... Como é que isto liga, não é? Feitou, alguns aqui ela perdeu a noção do que é o papel dela, mas não, eu tenho a certeza daquilo que estou a fazer, porque nós estamos a fazer campos de férias, que a alimentação e a educação alimentar estão presentes em tudo. Certo. Eles cozinham, nós também vamos ao parque, também vamos a museus, também vamos à praia, mas a educação alimentar está inerente em todas as vivências da criança e é isso que falta hoje em dia, é nós conseguirmos, porque eu acho que até agora, ou se calhar não até agora, mas até há pouco tempo, a educação alimentar e a alimentação saudável eram momentos muito fechados, específicos, sim, não é? É uma palestra. Portanto, há uma vida e depois há a alimentação saudável, não é? Isso. E há a educação alimentar, o incutir, eles aprendem com autocolantes e com... Não chega, tem que ser uma coisa mais presente na vida deles e é isso que nós tentamos. Começa com a conversa quando eles chegam a Todos para a Mesa, todos sentados em roda, do que é que foi o almoço, o que é que comeste hoje ao pequeno almoço, e eles quando chegam dizem, eu não gostei nada do almoço, que foi batatas com peixe. Vamos trabalhar sobre isso, vamos falar um bocadinho sobre isso. E há meninos que até já me pico com eles e já digo, então, hoje o almoço foi bom ou não? Não, é sempre mau. Estes meninos dizem que o almoço é sempre mau. É um trabalho, nós também vamos direcionar a nossa ação para trabalharmos isto. Isto, há sempre coisas para nós, até nós adultos temos sempre coisas para trabalhar na questão da alimentação e da educação alimentar. E por isso, a forma de nós trabalharmos é sempre esta, é ok, nós recebemos uma criança que pode ter questões com a alimentação ou não, e muitas vezes eu digo que nem me interessa, sabes, porque nós vamos trabalhar conforme aquilo que for o feedback deles. Nós ouvimos muito as crianças. Para teres uma ideia, eu já adaptei atividades com base em feedback deles, porque eles dizem, não, mas e se fizéssemos isto? E esta curiosidade deles, esta autonomia, esta proatividade deles, também na decisão daquilo que são as atividades, daquilo que são as receitas que vão fazer, da forma como nós organizamos as coisas, mostra que eles estão envolvidos neste processo. E eu acredito que, e é aquilo que eu digo, aquilo que estávamos a dizer no início, eles não vão sair de lá a querer comer brócolos em vez de chocolate. Não vão. E digo sempre aos pais, isso não vai acontecer. Mas, se
calhar vamos trabalhar, eu não sei o que é o brócolis, não sei o que é o chocolate e quando é que devem comer cada um deles. Certo. E isto para falar também em relação a estas crianças com algumas dificuldades alimentares. Eu tenho uma menina, por exemplo, agora em consulta que não come fruta de maneira nenhuma, nem em puré, nem em receitas, nem nada. E o trabalho é feito, está a ser feito para já individualmente com ela, com o objetivo de integrar agora, por exemplo, nos próximos campos de férias ela já vai integrar uma turma, mas nós estamos a fazer receitas com fruta e na última consulta ela comeu uma panqueca com banana. Ok, uma vitória. Já foi uma grande evolução. Foi tipo, fiquei eu e a mãe como se fosse a melhor coisa. E a criança comeu uma panqueca com um bocadinho de banana. Mas isto constrói-se, esta evolução. Nós não podemos querer que as crianças de repente consigam lidar com estas questões todas, com estas dificuldades que têm. E por isso eu acho que no Todos para a Mesa nós fazemos um bocadinho essa integração de uma forma muito sutil e de uma forma que seja divertida e que eles se sintam acolhidos, porque também não quero que vão para lá, nós não usamos bata, não temos o espaço não é convidativo. Para também ser mais próximo, não é? Sim, para que eles se sintam confortáveis. O meu primeiro objetivo é sempre esse, a minha primeira preocupação é que eles estejam confortáveis no espaço. Porque senão também não consigo trabalhar com as outras questões. E bem, e descomplicas aqui certamente muitas coisas que depois, Catarina, certamente depois de muitos pais ouvirem este podcast, vão, se calhar até vamos convidá-los a deixar os seus comentários, as suas questões, que depois tu certamente se calhar nos aqui poderás ajudar a dar resposta também. Por isso, muito obrigada, acho que tocamos aqui em pontos fundamentais e acho que já vai ajudar muita gente lá em casa. Espero que sim, que fique alguma mensagem que levem para casa depois desta conversa. E parabéns pelo projeto Todos para a Mesa, que é realmente uma coisa espetacular. Catarina, que conversa tão boa, tão rica, tantas coisas interessantes que falamos aqui que certamente vão ajudar muitos pais ou futuros pais lá em casa, e é um tema super pertinente da atualidade que preocupa muita gente e portanto sem dúvida que acho que vai ser uma mais-valia para toda a gente que nos está a ouvir. Para te agradecer mais uma vez a tua presença aqui e para também retribuir o gosto que é ter-te como convidada neste podcast, nós temos um miminho para ti. Não foi por isso que eu vim. Que espero que tu gostes. Claro que gostaria que tu partilhasses com quem está do outro lado a ver-nos a tua caixa, que fizesse aqui o unboxing, não é? Vocês sabem que eu adoro esta parte. Portanto, força, nós achamos que seria. Esta caixa foi pensada a teu gosto, portanto, é mesmo. Sim, mas vejam para quem está a ver lá em casa, isto tem sempre o vosso nome, é uma das partes que eu gosto mais. Ficam com a caixinha, tenho para aí já, não sei, 20 caixas destas. Algumas caixinhas, não é? Catarina, tu preencheste um quiz, não é? Para receber, para que a box fosse o mais personalizada possível aos teus gostos, aos teus objetivos e, portanto, depois os snacks que foram escolhidos têm precisamente em conta este quiz que a Catarina respondeu inicialmente e que todos os nossos clientes respondem no início do seu processo na Oh My Snacks. E que acho que é importante, Rita, referir que o questionário que nós preenchemos aqui vai sendo melhorado, porque nós vamos avaliando e por isso eu sinto que agora as caixas que chegam são perfeitas, não há nada que eu não gosto. Tens votado nos teus snacks? Sim. E olha, já estou a ver, temos aqui um destes que são os meus preferidos, que tem a embalagem branca e nós sabemos que é um produto teste. Adoro poder opinar nos produtos que vão sair assim. É verdade, portanto, depois tens que opinar sobre esse novo texto que estamos agora neste momento em testes, precisamente, não é? E a saber a opinião dos nossos clientes. Certamente. Portanto, depois tens que nos dar essa opinião. Estas são as minhas favoritas de sempre. A fruta desidratada, que eu normalmente não gosto, e provei esta, e é um problema, porque é maravilhosa, é muito mais crocante do que aquela que normalmente nós conseguimos encontrar. Faz toda a diferença. Eu estava sem isto, estava sem estoque, por isso ainda bem. É verdade. Adoro estas tortilhas também com sabor a tomate e azeitona, são maravilhosos também. Por isso isto, olha, estou fascinada. Para a semana estou cá outra vez. Italy Vibes também adoro. Muito bem. Estes bolinhos agora são o meu pequeno almoço quase sempre. São ótimos, adoro. Não é? Sim. Levezinhos, mas saciantes, não é? E são fofos, são aqueles, parece um bolinho caseiro mesmo, parece que estás a comer um bolinho de cabo ao fado ao domingo. Exatamente, adoro, é isso mesmo. Adoro. Ainda bem que conseguimos transmitir essa emoção, não é? Porque como vimos aqui ao longo do podcast, a alimentação é mais do que a nutrição física, também há uma componente emocional associada, claro, portanto sim. Nós também com os snacks queremos transmitir essa prazer. Deixa-me só esta parte, que é uma das minhas partes favoritas. Isto para os miúdos também é espetacular, eles poderem ter este efeito surpresa, não é? E desse lado. Olha, eu estou para aqui a fazer já, a sentir-me em casa, mas estas caixas têm um compartimento secreto. Espera aí, Catarina, queres ajuda? Deixa estar,
Tá, vou pô-los todos aqui. Vou-vos mostrar. Nós tiramos aqui o ponto de exclamação da Omai. E tchanã, surpresa! E ainda por cima aqui estão sempre uns tesourinhos muito importantes, que são as bolinhas proteicas, que são maravilhosas. Estas são as minhas favoritas de sempre. Eu acho que comia isto todos os dias. As de canela, sim, são maravilhosas, são mesmo, é verdade, muito boas. é verdade. E estas de pistache também são. E portanto, olhem, muito obrigada. Já era fã do vosso trabalho, ainda estou mais um bocadinho hoje. Obrigada a nós pela tua presença mais uma vez e mais uma vez também por esta conversa maravilhosa. Obrigada a quem nos ouve do outro lado, a quem nos apoia, a quem partilha também e acompanha o nosso trabalho. Não se esqueçam de, este podcast vai ficar disponível no YouTube e no Spotify. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais pelo Instagram e ter acesso a conteúdos exclusivos sobre o nosso trabalho, os nossos podcasts e com certeza vão haver conversas sempre muito pertinentes à vossa espera. Portanto, não deixem de ouvir, de partilhar e qualquer questão estamos disponíveis para ajudar. Obrigada e até ao próximo episódio!